Enquanto as bombas nucleares caíam sobre todas as principais cidades ao redor do globo, todos procuravam abrigo, mas não havia onde se esconder. Em um instante, a civilização como a conhecíamos foi destruída. Todos os servidores, bibliotecas e entidades que armazenavam informações sobre quem nós somos, o que fizemos e como vivíamos foram embora. Apenas um punhado de crianças em todo o mundo sobreviveram, todas mantidas nos abrigos mais profundos que pudemos encontrar. Nenhum adulto conseguiu. Tudo sobre a humanidade antes da explosão seria perdido completamente em cerca de 5 gerações. Certamente existem contos, mistérios e lendas, mas nenhum registro histórico da vida antes da última Guerra Mundial. Não há como nossos descendentes, milhares de anos a partir de agora, saberem quem éramos. A história pode parecer um pouco exagerada, mas a realidade é que, pelo que sabemos, isso poderia ter acontecido já. Talvez exceto pela parte nuclear, porque nenhuma evidência sugere que armas nucleares feitas pelo homem existiam antes de Oppenheimer. Mas o resto poderia ser verdadeiro porque há tanto que não sabemos sobre a história do nosso mundo e dos seres humanos. Em um certo ponto, sabíamos mais. Até o fogo. Em 48 a.C., a Biblioteca de Alexandria, localizada em Alexandria, no que é agora o Egito, foi incendiada. Os historiadores estimam que em certo momento a biblioteca continha mais de 500 mil de documentos da Síria, Grécia, Pérsia, Egito, Índia e outras nações. Infelizmente, à medida que as páginas se transformaram em cinzas, a mais significativa reunião de informações sobre o mundo antigo desapareceu. Há muitas teorias sobre quem começou o fogo. Júlio César é um dos acusados mais frequentes. Ele estava conduzindo seus soldados ao Egito quando uma frota egípcia em Alexandria o bloqueou. A lenda diz que os navios de César estavam em menor número, então eles incendiaram todos os navios no porto. Esse fogo então se espalhou e destruiu partes da cidade, incluindo a biblioteca. Outra teoria culpa o incêndio a um dos conquistadores muçulmanos do Egito. A história diz que os pergaminhos foram queimados para alimentar milhares de banhos quentes na cidade. Provavelmente não foi um incêndio dramático que começou no porto ou uma tentativa de fazer combustível, mas uma série de eventos que aconteceram ao longo do tempo para destruir a biblioteca, culminando no incêndio. Mas quem a queimou não é a verdadeira questão que temos. Que conhecimento estava lá que perdemos é uma questão melhor. Os humanos apareceram pela primeira vez cerca de 300 mil anos atrás, enquanto a Terra estava no meio da última era glacial. Foi um ambiente difícil para surgir. Como resultado, as populações humanas eram pequenas e cresciam lentamente. A Idade da Pedra, nosso período mais antigo, durou até cerca de 3000 a.C. Essa era foi marcada pelo uso de ferramentas e, mais importante ainda, pela transformação do solo da nossa cultura de caça e coleta para a agricultura e produção de alimentos. Os humanos da Idade da Pedra viviam em cavernas ou cabanas e tendas muito simples. Eles aprenderam a controlar o fogo para manter suas casas aquecidas, afastar predadores e cozinhar suas presas como mamutes lanudos, veados e bisões. Esses primeiros humanos também foram os primeiros a deixar para trás arte na forma de pessoas, animais e sinais gravados nas paredes das cavernas ou esculpidos em objetos. Com o tempo, suas ferramentas evoluíram de formas toscas e sem brilho para itens pontiagudos e polidos que serviam como esferas e flechas e, eventualmente, eles começaram a se estabelecer mais prominentemente em aldeias e começaram a agricultura. Nós sabemos disso pela aparência de machados de mão polidos e outras ferramentas usadas para preparar a terra conforme eles se estabeleciam. Avanços foram feitos na construção de casas, poesia, costura e tecelagem. À medida que a civilização humana se expandia, algo interessante também acontecia. A atividade humana atingiu um ponto de inflexão, onde a caça e a agricultura começaram a impactar o mundo natural.
A proporção de plantas para animais era relativamente estável até cerca de 4000 a.C. Desde então, os humanos têm afetado nosso ambiente a um ritmo crescente. Em 3300 a.C., veio a Idade do Bronze, que durou até cerca de 1300 a.C. Aqui é onde as ferramentas realmente decolaram. O metal foi introduzido, o que não só levou à produção de ferramentas melhores, mas também melhores armas, e com melhores armas vieram muitas coisas diferentes para lutar: governo organizado, lei e religião. E neste momento, os humanos também começaram a usar ferramentas avançadas, como a roda do oleiro, e começaram a criar têxteis, em vez de apenas usar peles de animais para se manterem aquecidos. E talvez mais famosamente, este foi o início da história escrita. Hieróglifos egípcios, as primeiras gravações conhecidas, apareceram. Então entramos na Idade do Ferro, de 1300 a.C. a 900 a.C., a humanidade tinha muitas coisas acontecendo, vimos a introdução de aquecimento e forjamento de ferro, o que levou à produção em massa de ferramentas e armas. Casas de 4 cômodos, algumas com estábulos para animais domesticados, apareceram. Há também evidências de planejamento urbano precoce, com blocos de casas e sistemas de água corrente entre eles. Agricultura, arte e religião se tornaram mais sofisticadas e finalmente desenvolvemos sistemas de escrita na documentação escrita. No final da Idade do Ferro, entramos na primeira era histórica, onde a documentação da história humana se tornou bastante difundida. Basicamente, isso é tudo o que temos certeza sobre o mundo antigo, grande parte do qual aprendemos através de fósseis, mas os fósseis podem nos dizer apenas tanto: como essas pessoas viviam, quais eram suas rotinas diárias, quais eram seus alimentos favoritos, conversa fiada, grandes sonhos. Infelizmente, não sabemos quando muitas pessoas deixaram suas teorias, como poderiam os humanos ter sido antes de a história registrada começar. Assim como os gregos inventaram mitos de deuses poderosos para explicar suas vidas diárias e emoções, as pessoas têm desenvolvido teorias sobre a história da humanidade para sempre. Teorias como a Eva original, uma humana cujo nascimento literalmente, ou figurativamente, era o resto da humanidade. Pode ser possível porque nos anos 1980, a sequência de DNA demonstrou que essa Eva pode ter existido tão recentemente quanto 120 mil anos atrás. Então, crânios encontrados na África Oriental forneceram sugestões sobre como ela poderia ter sido e onde poderia ter vivido. As pessoas ficaram obcecadas com a ideia dessa Eva da vida real. Não mais apenas uma figura da Bíblia, mas uma mulher que foi a ancestral de todos nós. Essa ideia fez seu caminho para a cultura pop, abrangendo pessoas em todo o mundo. E quanto à possibilidade de que nossos antepassados distantes fossem muito mais avançados do que lhes damos crédito, sempre se assumiu que os humanos no período paleolítico superior, de 50 mil a 15 mil a.C., eram bandos de caçadores-coletores, nunca estabelecendo qualquer tipo de tradição ou organização dentro de seus grupos. Mais recentemente, evidências de enterros principescos e grandes construções surgiram. Enterros foram encontrados em toda a Eurásia Ocidental. Eles não eram cemitérios completos, mas túmulos isolados de indivíduos ou pequenos grupos, corpos colocados em posturas específicas e às vezes decorados com ornamentos. A ideia de que um bando de caçadores-coletores estava enterrando alguns, mas não todos, os seus mortos de uma maneira cerimonial, nunca havia sido considerada. Da mesma forma, templos de pedra datados deste período foram descobertos na Turquia. Alguns com mais de 5 metros de altura e pesando cerca de 8 toneladas. Os templos tinham pilares elevados e eram ligados por muros de pedra, e cada pilar continha uma escultura única esculpida com imagens do mundo antigo em que os humanos viviam. Tais estruturas implicam na atividade coordenada dos seres humanos. É necessária muita comunicação e trabalho em equipe para construir algo tão significativo.
Sempre assumimos que pouco acontecia na era paleolítica, ou talvez houvesse mais de uma sociedade do que pensávamos. Talvez os antigos humanos nesse tempo não estivessem se movendo em grupos pequenos, nunca se estabelecendo em tradição ou comunidade. Talvez tivessem líderes e dinastias. As evidências são obscuras, mas quem pode dizer de um jeito ou de outro? As teorias sobre nossos antigos antepassados estão constantemente mudando. Por exemplo, no final do século XIX e início do século XX, as pessoas na Europa e na América do Norte pensavam que os humanos primitivos não eram capazes de plena consciência, como se ainda fossem selvagens de alguma forma. Agora, nenhum estudioso afirmaria isso. Ainda assim, alguns especialistas ainda descartam a imaginação ou o ceticismo dos humanos distantes sobre o mundo. Outros sempre levaram a sério a ideia de que os humanos eram nossos iguais intelectuais. Porque eles não teriam algum tipo de sistema político ou cerimônia de enterro? É quase impossível saber, e as perguntas não param com a nossa história humana. E quanto à história do nosso planeta? O que veio antes de nós que nunca foi registrado? Poderia ter existido uma civilização antes de os humanos criarem a que vivemos hoje? Para ter uma civilização, você precisa de um excedente de alimentos que libera a maioria das pessoas para se especializarem em fazer coisas diferentes de produzir alimentos. Você precisa de agricultura e também precisa de uma densidade populacional mínima específica, ou você não teria pessoas suficientes para administrar essa civilização teórica. Há alguma maneira de saber se algo assim existiu? Fósseis podem facilmente perder uma civilização industrial que durou apenas 100 mil anos, o que, para registro, é 500 vezes mais longo do que nossa atual civilização industrial tem existido. Desde que qualquer civilização antiga teria precisado de energia e capacidade para explorar combustíveis fósseis e outras fontes de energia. Como nós fazemos, os cientistas podem teoricamente procurar efeitos mundiais que deixem vestígios disso. Talvez também houvesse evidências naturais, como resquícios de certos combustíveis fósseis. Também pode haver evidências não naturais, como um produto que se compare ao nosso uso de plástico. E você pode pensar que não encontramos nenhum sinal disso, mas estaria errado nisso. Houve a descoberta de um evento térmico máximo, que ocorreu cerca de 55,5 milhões de anos atrás, e durou cerca de 100 mil anos. Encontramos sinais químicos e vestígios de um aquecimento que parece similar aos sinais químicos e vestígios do nosso mundo atual. Isso levou a um aumento de temperatura global de 9 a 14 graus Fahrenheit. Isso poderia ser evidência de uma sociedade industrial pré-era do gelo? De acordo com cientistas que exploraram o assunto, provavelmente não. Mas é importante perguntar, porque nunca vamos descobrir nada se não perguntarmos. Como soavam as línguas antigas quando rolavam nas línguas das pessoas? O que eles fizeram quando encontraram outros que falavam diferente deles? Eles tinham medo ou tinham uma maneira de traduzir? Que emoções as pessoas tinham quando alguém morria? Era o mesmo luto que nós experimentamos? E quanto a relacionamentos? As mães brigavam com suas filhas adolescentes? As pessoas ansiavam por um sentimento de amor romântico? Só podemos reunir tanto dos restos esqueléticos e fósseis. Nunca vamos saber como eram essas sociedades, porque a sociedade é muito mais do que os restos que deixa para trás depois de cair. E é por isso que um evento como a queima da Biblioteca de Alexandria é tão comovente. É uma lição de cautela sobre o perigo da despriorização das instituições que preservam e compartilham conhecimento. O termo Alexandria tornou-se um atalho para a ignorância prevalecer. Desde a Revolução Francesa até o final do século XX, Alexandria é um termo comum para descrever a destruição de bibliotecas e arquivos que são abandonados e esquecidos. Então, sim, livros foram queimados em Alexandria, mas talvez o verdadeiro crime fosse as pessoas não se importarem o suficiente com a sua preservação em primeiro lugar. Ataques ao conhecimento podem vir de violência, como no Holocausto ou na Revolução Cultural da China.
Mas também pode vir da apatia em relação a instituições, como estamos testemunhando hoje no Iraque, em Mali. Extremistas islâmicos têm direcionado bibliotecas no Reino Unido. Mais de 800 bibliotecas públicas foram fechadas ao longo da última década devido à falta de recursos do governo. Agora, as empresas de tecnologia estão assumindo o controle de nossos arquivos à medida que mergulhamos mais fundo na era digital. Mas há pouca regulação sobre o que essas poderosas empresas podem fazer com o nosso conhecimento e história. No final, serão nossas experiências que contarão a história do nosso mundo. Queremos deixar isso nas mãos de alguns para decidir quais histórias serão mantidas e quais serão queimadas?